Vamos lá então. Na aula de história hoje a gente vai falar sobre Juscelino Kubitschek. Foi um presidente do Brasil, né? De mais de 50 anos atrás, ele foi presidente. E ele é estudado porque ele desenvolveu as bases da indústria brasileira, ok? Então vamos dar uma olhada aqui. Vamos ler o texto e depois responder as perguntas. O plano de metas foram os objetivos determinados pelo ex-presidente Juscelino Kubitschek, apresentados na campanha eleitoral para melhorar as condições de infraestrutura para o desenvolvimento do Brasil. O plano de metas teve origem em economistas da CEPAL, Comissão Econômica para a América Latina, e do BNDE, Banco Nacional do Desenvolvimento. Considerado o primeiro plano global de desenvolvimento da economia nacional, foi a espinha dorsal do nacionalismo desenvolvimentista pretendido por Juscelino Kubitschek. Em outras palavras, Juscelino Kubitschek ele planejou, junto com a sua equipe econômica, um plano de metas a serem atingidas durante o seu mandato de presidente, que naquela época durava em torno de 5 anos. Né? Hoje o mandato de presidente dura 4 anos, mas naquela época era 5 anos. E esse plano de metas ele foi importante porque ele estabeleceu a base da indústria nacional. Né? Mais à frente a gente vai ver o que ele trouxe de novidade nesse plano de metas. Né? Então, o plano de metas ele definia os principais objetivos a serem alcançados, priorizando 5 setores da economia. Quais eles? A energia, o transporte, né? Na energia e transporte recebia 70% da dotação orçamentária originária do plano, ou seja, né, 70% dos recursos que iriam ser investidos para poder alcançar esses objetivos, ok, foram destinados nos setores de energia e transporte. E aí também temos os setores da indústria, educação e alimentação. E aí ele diz que nessas duas últimas áreas, ou seja, na educação e na alimentação, as metas elas não foram atingidas, né? O que passou despercebido diante do sucesso das outras, né? Então, podemos dizer que no setor da energia, no setor do transporte, no setor da indústria, foram setores em que, vamos dizer que a maioria das metas foram cumpridas, ok? E aqui ele traz aqui realização do plano de metas. Ao assumir a presidência, em janeiro de 56, Juscelino tratou logo de implementar seu plano de metas. Com seu lema 50 anos em 5, Juscelino levou o Brasil a diversas transformações. As principais obras de grande repercussão interna e mesmo internacional foram, né? Então, as principais indústrias, né, os principais planos que foram atingidos e que teve um grande impacto positivo econômico no país, né? Foi primeiro a implantação da indústria automobilística. Quando estamos falando de indústria automobilística, estamos falando da indústria que fabrica os carros que a gente usa, ok? Então, a implementação da indústria automobilística com incentivos fiscais, a VMAG, instalada em São Paulo, foi a primeira fábrica a produzir veículos genuinamente nacionais, ok? Quando falamos que fabricam veículos genuinamente nacionais, estamos falando que os veículos são fabricados aqui no território nacional. Foram também instaladas as fábricas da Volkswagen, né, da Mercedes-Benz, Willys Overland, General Motors e Ford. Em 1957, os automóveis da Volkswagen, vamos olhar aqui, do Brasil começaram a ser fabricados inteiramente no nosso país. Então percebe o negócio. Foi através desse plano de metas que hoje a gente pode ter aí uma série de carros de diversos modelos circulando no país. Porque todos esses carros, ou vamos dizer assim, a maioria desses carros que circulam no país, né, geralmente estamos falando aí de Volkswagen, Fiat, Hyundai, Honda, são carros que foram fabricados, né, que são fabricados aqui no nosso território, ok? Então, o carro quando ele é fabricado aqui no nosso território, o custo de produção sai mais barato do que quando ele é importado, ou seja, comprado de fora. Ok? Então, esse plano de metas ele foi importante para consolidar as bases da indústria no país. Então, um exemplo, como eu acabei de dar, né, da importância dele é que justamente a gente tem essa variedade de modelos hoje existente circulando nas ruas, justamente por conta desse plano de metas, né, que foi estabelecido há mais de 50 anos atrás.
ok? A gente também teve a expansão das usinas hidrelétricas, né? Para que servem as usinas hidrelétricas? Para gerar energia, ok? Para gerar energia. Foram instaladas as usinas de Paulo Afonso, no Rio São Francisco, em 1955, a de Furnas e a de Três Marias, em Minas Gerais, além de outras em vários estados. Também teve a criação do Conselho Nacional de Energia Nuclear, a criação da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, para corrigir os problemas econômicos e sociais do Nordeste, uma vez que o desenvolvimento industrial e a concentração da riqueza limitou-se ao sudoeste do país, levando um grande número de imigrantes para a região, né? Lembrando que o Nordeste, infelizmente, é uma região ainda muito pobre no país, né? E aí, por muito tempo na história do Brasil, né, o Nordeste, o governo brasileiro, né, a elite ela ignorou muito o Nordeste, né? E aí não houve um desenvolvimento tão eficiente no Nordeste quanto houve nos estados de São Paulo e Minas, por exemplo, né? Então, por isso que os estados da região Sudoeste e do estado Sul são mais desenvolvidos do que da região Nordeste, justamente porque durante a nossa história, né, o governo brasileiro, né, não se preocupou em desenvolver, né, a parte norte do país. Agora voltando para o texto, a expansão da indústria do aço, então o plano de metas também aí desenvolver a indústria do aço, a criação do Ministério das Minas e Energia, instalada apenas no governo seguinte, né? A fundação de Brasília, nova capital do país, considerada a meta síntese do governo JK. Lembrando que antes do governo JK, a capital do país ficava no Rio de Janeiro, né? E a partir do governo JK, né, ele que propõe aí a construção de Brasília, ok? A localização no plano central de Goiás é a estratégia para criar um polo dinâmico no interior do país. Agora vamos lá, as perguntas. De acordo com o texto, responda qual é o lema do governo de Juscelino Kubitschek, né? Lembrando que o lema era 50 anos e 5, né? Por que 50 anos e 5? Porque justamente ele, por conta da consolidação e da construção do plano de metas, né? Porque ele tentava, o objetivo era fazer modernizar o Brasil em um processo de tempo que duraria 5 anos, em vez de 50 anos. Em vez de demorar 50 anos para modernizar o Brasil, a gente moderniza o Brasil em apenas 5 anos. Então, por isso o lema 50 anos e 5 do governo de Juscelino. Das metas de seu governo, quais as duas que não foram atingidas, né? As duas metas que não foram atingidas, lembrando que era a meta do setor da educação e da alimentação, né? Porque lembrando que eram 5 setores, que era energia, né? Energia, transporte, né? Indústria, educação e alimentação. E essas duas últimas, educação e alimentação, infelizmente não foram atingidas e também passou despercebidas por causa que na meta de transporte, energia e indústria foram as metas que mais ganharam atenção devido que a maioria das suas metas nessas áreas foram atingidas, ok? Qual é a realização de JK que é mais representativa de seu governo? Então, o que aconteceu no governo de JK, né, JK referindo-se a Juscelino Kubitschek, o que aconteceu no governo de JK que foi algo muito representativo para o país, algo que mudou drasticamente o país, né, além do plano de metas, foi justamente a construção de Brasília, ok? Então, qual a realização de JK que é mais representativa do seu governo? A construção de Brasília, ok? Qualquer dúvida, chame.